Salmo que o pastor Nalso falou aqui na nossa reunião de segunda-feira, né? Ele falou sobre o Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Essa é a vontade de Deus, que todos nós vivamos em união, numa mesma fé, no mesmo pensamento, no mesmo batismo, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque nós somos testemunhas vivas do Senhor, aonde nós vamos. Amém? E o Senhor é glorificado através de nós. E quando somos um, nós fortalecemos a graça de Deus, fortalecemos o poder e a glória de Deus. E isso é importante. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te exaltar, queremos te bendizer, queremos entregar a ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Queremos, Pai, te dar o nosso melhor, porque o Senhor sempre nos dá o melhor. O Senhor sempre faz por nós, muito além do que nós merecemos. O Senhor dá muito além do que nós merecemos, Pai. Mas o Senhor merece de nós todas as coisas. Todo louvor, toda honra, toda glória. O Senhor merece de nós toda a gratidão, porque Tu és um Deus todo-poderoso, o nosso Deus, o nosso Senhor. E isso nós proclamamos aos quatro ventos, que não há Deus como Tu. E agora, Senhor, fala conosco também neste culto. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ofereça o seu melhor para o nosso Deus nessa noite. Amém? Vamos oferecer o melhor do nosso louvor, da nossa adoração. Que seja um culto onde Ele vai se sentir adorado. Que o nosso louvor, a nossa adoração vai sair desse teto. Quebradas nessa noite para a glória e honra em nome de Jesus. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvarei meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Você crê nisso? Aleluia. Eu não preciso transformar
pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar alto eu não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso desistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia! O Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando da sua igreja. Em nome de Jesus, aleluia. A vitória vai vir, aleluia. Está chegando, não desista, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor.
quero te dar, me derrama aos seus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Onde a gente esteja, vamos exalar o perfume do Senhor. Aleluia. Não importa a dificuldade, o problema. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade, vem mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Aplauda o Senhor, você que vai exalar o perfume de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Para perder barriga de cortisol, faça Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós exalamos, né? Quando nós exalamos o perfume que vem do alto. Que delícia. É o perfume de Cristo em nós. Amém? É o perfume de Cristo que chega até as narinas do nosso Deus, como cheiro suave e agradável. Ei, coisa linda! Louvado seja o Senhor, amém? E agora vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Vamos entregar a Ele aquilo que nós temos de melhor. Porque o Senhor tem nos dado sempre o melhor. Amém? E quando Ele nos dá, nós não podemos reter para nós mesmos, né? Mas sermos obedientes à palavra e entregar a Deus o que é de Deus.
Amém? Então, pega na tua mão a tua oferta, o teu dízimo, aquilo que você trouxe para a casa do Pai, e vamos orar abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar agora, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, sabendo que cada um de nós recebeu de Ti, Senhor, tantas bênçãos, tantas coisas maravilhosas. O Senhor já fez por nós tanto. E isso que nós estamos fazendo, Pai, é apenas um pequeno ato de gratidão a Ti, de reconhecimento do Teu poder e do Teu senhorio sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Pai, pelo Teu amor e pela Tua graça. E agora recebe, Senhor, o nosso louvor através dos dízimos e das ofertas. E abençoa cada um que aqui está, com a provisão que eles necessitam, com tudo que eles precisam na saúde, na família, no trabalho, que o Senhor possa abrir portas de emprego e fazer, Senhor, com que as nossas vidas sejam cada vez mais abençoadas, para que possamos testemunhar do Teu poder, da Tua graça, a todos quanto pudermos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode trazer o teu dízimo, a tua oferta. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo, nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa ter projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa
Glória a Deus. Nós já temos nosso grupo de louvor de amanhã, né? Pensa que não? A gente vai ficando velhinho, né? E vai tendo que deixar o caminho para os mais novos, não é? Glória a Deus, né? Para quem está assistindo aí, que você está estranhando que eu estou de óculos escuros, é porque eu fiz uma cirurgia de catarata, tá? Então tem que ficar poupando a vista no claro, ok? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Amém? Nós vamos ler alguns versículos salteados, para que você possa entender o recado que o Senhor tem para nós nesta noite. Amém? Mateus 10. A partir do versículo 5. E depois nós vamos pulando alguns versículos, eu vou falando para vocês, tá bom? Então, Mateus 10, versículo 5. Amém? Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos e leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Amém? Quando ele enviou os seus 12 discípulos, né? Os 12 que ele havia escolhido no início do seu ministério, Simão, Pedro, né? Que é Simão que foi chamado de Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, apelidado de Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Até Judas foi enviado nesta missão. Mesmo ele sendo aquele que o trairia. Mas o que Jesus queria? E que ele queria preparar os seus discípulos para aquilo que viria depois da morte e ressurreição, né? Porque eles ficariam aqui. Jesus iria subir aos céus, mas os 12 ficariam aqui. E era necessário que a obra de Jesus continuasse. Aquilo que Jesus começou, era necessário que fosse levado adiante. Então ele preparou esses 12 para que o legado que ele deixou fosse transmitido para outros. E esses outros transmitissem a outros, e a outros, e a outros, e a outros, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. A palavra de Jesus, o Evangelho de Cristo, deve ser pregado. E como Timóteo ensinava, como Paulo ensinou a Timóteo, nós precisamos levar o Evangelho a tempo, a fora de tempo. Às vezes a gente fala assim, mas agora eu vou ter que pregar? Agora eu tenho tanta coisa para fazer? É agora que eu tenho que ir lá na casa do Zezinho, da Mariazinha, para falar do teu amor? Mas
olha, eu tenho tanta coisa para fazer. E Deus fala, é agora. É já. Quando Deus te manda fazer algo, Ele manda. Não porque ainda vai ter muito tempo para você fazer. Não. Ele manda porque é necessário que seja feito. Amém? É necessário que seja feito. Então, quando nós entendemos isso, nós não recusamos o chamado e a ordem de Deus nesse momento. Amém? E vamos dar um pequeno intervalo, que a minha enfermeira vai pingar o colírio nos olhos, que tem que pingar de 2 em 2 horas, e ela tem um prazer imenso de fazer isso, né? Com licença. Aleluia, sua ordem. Glória a Deus. Arde, mas é necessário, né? O que o povo sempre fala, né? Remédio ruim é o que cura, né? Aleluia. Então, vamos voltando aqui. Assim como é necessário tomar um cuidado e colocar um remédio na hora certa, quando é feita uma cirurgia ou quando você tem alguma enfermidade que o médico te fala, não, você tem que tomar de 12 em 12 horas, né? E você vai e obedece, não obedece? Da mesma forma, nós precisamos obedecer ao que Deus nos dá, ao que Deus nos pede para fazer. Eu já contei aqui do pastor Cláudio Braga, grande amigo nosso, que o maior arrependimento da vida dele foi ele não ter pregado para um colega de trabalho, quando Deus mandou. Deus falou, vai, fala do meu amor, prega o evangelho para ele. E o pastor Cláudio falou, não, nós estamos no meio do trabalho, o supervisor vai dar bronca. Daqui a 5 minutos vai ser o horário do café. Aí eu sento com ele e eu prego. Né? E Deus falou, não, prega agora. Ele falou, daqui a 5 minutos, Deus, é só 5 minutos. 3 minutos depois, o rapaz estava morto. Né? Foi morto por uma das máquinas que eles usavam lá, né? No trabalho. Deus sabia que o acidente iria acontecer e que não haveria tempo. Ele não teria 5 minutos. Ele teria 3. Só 3. Por 2 minutos que o pastor decidiu esperar, não deu tempo. Então, o que nós precisamos? Deus está falando, vai. Vai e não se preocupa. Não se preocupe com o que você vai passar. Ele fala, né? De graça recebeste, de graça dai. E ele ainda orienta os discípulos no versículo 9, não levais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão. Por quê? Porque digno é o operário do seu alimento. Então, eles não precisavam se preocupar com o que eles haviam de comer ou vestir, ou onde eles haveriam de dormir.
Porque Deus já estava providenciando tudo isso para eles. Amém? Então, quando nós somos enviados para pregar o Evangelho, nós temos que ter essa certeza dentro dos nossos corações que Deus vai cuidar de nós. Deus vai providenciar o alimento, Deus vai providenciar tudo o que é necessário. Não é verdade? Porque é Ele quem é o dono do ouro, o dono da prata. E se nós estamos trabalhando para Ele, tem um outro texto que fala, digno é o obreiro do seu salário. Né? Então, quando nós estamos pelejando a causa do Senhor, Ele peleja as nossas. Não tem aquela música que quando, uma semana antes de nós assumirmos a igreja, nós fomos na igreja de Guaraci, do pastor Mercado, e a líder de louvor colocou uma música, né? Que dizia assim, vai e cura, né? Vai e faz a minha obra, porque enquanto você está fazendo a minha obra, eu estou te curando e cuidando das suas feridas. Então, Ele é exatamente assim. Ele é exatamente assim. Por que nós temos tanta paz, eu e o pastor? Né? Por que a gente decidiu largar tudo e vir para cá? Tem muitas pessoas que nos questionam. Vocês são loucos? Vocês são doidos? Vocês largaram tudo? Largamos. Largamos. Por amor a quem? Por amor a vocês. Por amor às almas. Por amor a Deus. Amém? Mas se nós seguirmos adiante, no versículo 16, diz assim, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Às vezes, nós precisamos ser prudentes como as serpentes que se defendem, né? Que ficam vigiando. Se eu for atacada, se eu sofrer perigo, né? Às vezes nós precisamos estar assim, em alerta. Mas às vezes nós precisamos ser simples, como as pombas. Que são puras, que são tranquilas, né? Que não atacam ninguém. Nós precisamos entender que em cada momento da nossa vida, nós vamos enfrentar situações diferentes. Mas nós precisamos estar atentos para agir conforme a vontade de Deus em cada uma delas. Em cada uma delas, nós precisamos ter a sabedoria do Senhor e o discernimento dEle para agirmos de acordo com o momento, de acordo com a situação, de acordo com o que está acontecendo. Então, às vezes você vai chegar diante de uma pessoa para pregar o Evangelho e essa pessoa vai se levantar irada e querer avançar contra você. Neste momento, você tem que ser como a serpente ou como a pomba? Como a pomba. Porque se você revidar o ataque, você não ganha aquela alma.
Mas se você se resguardar e continuar mostrando para aquela alma o amor que você tem por ela, refletindo para ela o amor de Deus, a ira, ela apazigua. Por quê? Porque a pessoa vem contra você e está esperando que você dê um soco de volta e você abaixa a mão, você abaixa a guarda. A pessoa ela fica sem ação. Ela fica sem ação, mas por que você não está se defendendo? O que Jesus disse? Se te baterem numa face, dê a outra. Isso é agir com a simplicidade e a pureza das pombas. A singeleza das pombas. Né? Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. E sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, versículo 19, quando vos entregares, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque na mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falarão, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Amém? Então, qual é o nosso papel? É obedecer e levar a palavra do Senhor, curar os enfermos, libertar os demônios, né? Libertar os cativos, expulsar os demônios, pregar a palavra a tempo, a fora de tempo. Esse é o nosso papel. Mas não somos nós que vamos fazer, é o Espírito Santo em nós que fará. Ele falará através de nós e nos usará com a autoridade e poder de Deus para que as coisas aconteçam e os milagres aconteçam. Nós estamos aqui colocando roupas, água, fotografias, né? Chaves. Por quê? Porque a gente crê que a chave é que vai curar, a chave é que vai, a roupa é que vai curar. Não, não é a água, não é a roupa, não é nada do que está posto aqui que curará ninguém. Mas a unção de Deus, a unção de Deus, amém? Que vai ser colocada sobre essas chaves, sobre essas fotos, sobre essas roupas, sobre essas águas. É a unção de Deus que será levada até aquele que necessita, para que a pessoa seja liberta, seja salva, seja curada. Amém? Para que o milagre aconteça na vida dessas pessoas. Porque muitas vezes nós não conseguimos alcançar as pessoas fisicamente, mas nós podemos alcançar por meio de fotos, por meio de roupas, por meio de objetos, assim como os lenços de Paulo, que ele ungia enquanto ele estava na prisão. Ele orava nos seus próprios lenços, e os lenços de Paulo eram levados aos enfermos e as pessoas eram curadas. Amém? Ele não podia ir. Ele não podia ir. Mas ele mandava a bênção de Deus para aquelas pessoas, por intermédio dos seus lenços ungidos. Amém? Então,
Deus, Ele quer fazer uma grande obra nas nossas vidas e através de nós. Nós vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar pessoas que não querem ouvir, sim. Mas o versículo 28 diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes, temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O nosso corpo, este corpo, será transformado quando nós formos ao encontro de Jesus. Este corpo físico não vai subir ao céu, porque nós receberemos um corpo incorruptível, o mesmo corpo que Jesus tem hoje, né? Um corpo eterno. Mas olha o que diz aqui: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Este corpo. Este corpo pode ser lançado no inferno. Lá não vai mais ter a morte, porque o espírito da morte vai estar lá também, lançado no inferno, para sofrer no inferno, com todos os anjos caídos e com todos aqueles que não receberam a Jesus. Então, se eu não permanecer firme nos caminhos de Deus, se eu pregar aqui e não cumprir lá fora, e não aplicar na minha própria vida aquilo que eu estou ensinando e pregando aqui, eu corro o risco de não ter a minha alma e o meu corpo transformados. Eu não terei a salvação, eu não receberei a vida eterna. Por quê? Porque eu estarei mentindo. Então, aquilo que eu prego, eu tenho que pôr em prática na minha própria vida. Aquilo que eu ensino, eu tenho que pôr em prática na minha própria vida. E se eu digo que Jesus é o único caminho para os céus, é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro. Não há outro. Mas lá fora, eu buscar um outro Deus. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo hipócrita. E o que Jesus dizia aos fariseus? Hipócritas, raça de víboras. Essa palavra eu não quero ouvir do meu Deus. Essa palavra eu jamais quero ouvir do meu Jesus. Porque Ele é o meu único e suficiente Salvador. Eu não preciso de nenhum outro. De nenhum outro. Para chegar a Deus. Porque é Ele quem leva. É Ele e o Espírito Santo de Deus que levam o meu clamor, as minhas orações até o trono do Pai. É Jesus. E só Jesus. A quem eu quero
obedecer. O mandamento que Ele nos deixou: amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, porque nestes 2 mandamentos se cumpre a vontade soberana de Deus sobre todos nós. Amém? Então que nós possamos fazer a obra dele com obediência, com sabedoria, com autoridade, sem temer o que o homem pode fazer, mas crendo que é o Senhor quem está nos guardando e cuidando de nós. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Amém? A empresa que eu trabalhava pedia que os colaboradores ficassem disponíveis para a empresa 24 horas por dia, 7 dias por semana, os 24 por 7 que eles diziam. Mas eu digo que o meu Deus não precisa que ninguém mande, não precisa receber salário para estar 24 por 7 cuidando dos seus filhos. Ele só precisa que nós descansemos nele e entreguemos a ele todas as nossas aflições. Então você pode dormir, você pode descansar, você pode desfrutar de todo o bem desta terra, porque é Ele quem provê. É Ele quem provê. Amém? Feche teus olhos. Pai, a Tua palavra foi pregada. E nós entendemos, Senhor, que tudo que nós fazemos para glorificar o Teu nome. Usa-nos, Senhor, com poder, com ousadia, para fazer a Tua obra, Pai. Aonde quer que o Senhor nos mande, que ali, Senhor, nós possamos resplandecer a Tua luz, falar a Tua palavra, exalar o Teu perfume, para que as pessoas possam enxergar em nós, não as nossas próprias vidas, mas possam enxergar o Senhor em nós e se entregarem a Ti e Te glorificarem assim como nós Te glorificamos. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor é. Muito obrigada, Pai, por todo o amor que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Pastor? Boa noite, paz seja convosco. Amém? Vamos estender nossas mãos, vamos orar pelos objetos que aqui estão. Vocês vão vir me ajudar? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vai entender ameno. Ameno. Pelo amor de Deus.
a unção de Deus vá sobre elas, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por esses objetos que aqui estão, por essas roupas, Senhor, por estas chaves, Senhor, sobre esta casa, que o Senhor venha operar, venha dirigir, Senhor, por essas águas, Senhor, unge, Senhor, para que haja cura, Senhor, sobre essas vidas, Senhor, que Tu possas operar sobre cada um, Senhor, sobre cada vida, por essas fotos, Senhor, que o Senhor põe em sua mão, Senhor, e haja cura, haja libertação, em nome de Jesus, que quando eles tomarem essa água, haja cura sobre a vida deles. Quando a roupa for colocada, a unção está sobre ela, para a cura e libertação dessas vidas, Pai. Em nome de Jesus, venha operar sobre todos esses, Senhor, sobre todas estas vidas, Senhor. Visita, Senhor, o irmão Carlinhos, Senhor, cura, liberta esta vida, Senhor. Visita, Senhor, a Miriane, Senhor, haja cura sobre a vida dela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor, estas vidas, Pai, em nome de Jesus. Visita a irmã Sônia, Senhor, nós repreendemos toda enfermidade, todo mal. Visita o irmão Juarez, haja cura sobre estas vidas, Senhor, que o Senhor opere sobre elas as Tuas maravilhas, a Tua cura e libertação sobre elas. Em nome de Jesus nós Te pedimos e cremos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, visita a irmã Ângela nesta hora, Senhor. Cuida, Senhor, do coração, da mente e das emoções dela, Senhor. Cuida desta irmã, Senhor, que acabou de perder seu esposo, Pai. Toca, Senhor. Guarda, Senhor, a sua mente, o seu coração, suas emoções, Senhor. Cuida dela, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. E vamos orar também pela família do pastor Firmino, né? Pastor Antônio Firmino. Então, que Deus conforte, em nome de Jesus. Amém. Levanta a tua mão. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, Senhor, uma noite de cura, Senhor, que o Senhor possa visitar cada uma dessas vidas, Senhor, e que possamos receber, Senhor, o testemunho de cada um deles, para que sejam curados, libertados, transformados, Pai, em nome de Jesus. Pai, visita a mãe do irmão Carlinhos, Senhor. Nós repreendemos toda enfermidade, todo mal sobre aquela vida, para que seja curada e libertada em nome de Jesus, Pai. Nos leva para a nossa casa em Tua segurança, Senhor, com Teu amor, Senhor. Livra-nos do mal, de toda obra do mal, Senhor. Quando chegarmos em nosso lar, Senhor, aonde colocarmos nossas mãos ali, seja abençoada em nome de Jesus. A Tua graça, o Teu poder esteja nestas casas, Senhor, em nome de Jesus. Eu Te peço, Pai, que o Senhor visite a cada um e opere sobre cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Opera, Senhor, sobre os que estão vendo, Senhor, pela live, Senhor. Haja cura sobre essas vidas, libertação, Senhor, em nome de Jesus. Sejam curados e libertados, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém.